Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 21. Coisa boa é estar na casa do Senhor, né? Mateus 21, no versículo 22. Mateus 21, 22. Diz assim a palavra do Senhor: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Podemos sentar. Glória a Deus. Como eu disse, é muito bom a gente estar na casa do Senhor. A gente ter esse privilégio de poder adorar a Deus, de poder estarmos aqui para juntos pedirmos, orarmos, intercedermos uns pelos outros, pedir socorro ao Senhor, né? Cada um que entra aqui nessa casa tem uma petição, tem um pedido, tem algo a pedir ao Senhor. Vem prestar o culto em adoração a Deus aqui nessa casa. Então, e nós somos privilegiados porque nós temos um lugar onde nós podemos chamar a atenção de Deus, um lugar onde nós podemos adorar, um lugar onde nós podemos receber as bênçãos, um lugar onde nós temos um pastor que cuida de nós. E diante desse feriado, né, que nós estamos vivenciando, estamos vendo aí essa situação em que está acontecendo no mundo, né, e aí no Brasil, é um privilégio muito grande nós estarmos hoje na casa do Senhor. Então, que possamos dar valor a isso a cada dia, amém? E hoje, em um culto de campanha, né, por título tem Campanha de Cura e Libertação, o Senhor trouxe à minha mente esse versículo que vai falar, né, que e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Às vezes se torna até repetitivo o que a gente fala, né? Estamos em um culto de oração, os irmãos já conhecem a palavra de Deus, sabem, mas nós cremos no poder de Deus. E a cada dia nós podemos vivenciar os milagres dele na nossa vida. E quando nós ouvimos uma palavra como essa, enche o nosso coração de fé e esperança. É acreditar que vai mudar, que vai melhorar, que tudo pode dar certo. E por mais que seja algo repetitivo, mas é algo que precisamos guardar em nossos corações, né? Que possamos guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecar, que ela possa estar em nossa mente, no nosso assentar, no nosso levantar, que a cada dia possamos ter ela guardada em nossos corações. Então, nesse versículo, eu consigo ver ele em 3 partes, que diz assim: e tudo o que pedirdes na oração. Então, de início, já vai dizer: e tudo o que pedirdes na oração. Esse versículo vai destacar aí um caminho do que eu tenho que fazer para eu alcançar uma bênção, para que eu alcance, então, uma vitória. O primeiro ponto é pedir, mas pedir onde? Na oração. Às vezes a gente precisa de algo, está necessitando de alguma coisa, e a gente pode pedir a alguém, a gente pode pedir para uma pessoa que resolva a nós, mas quando nós pedimos na oração, a certeza da vitória é grande. Porque quando nós pedimos na oração, estamos diante de alguém muito maior que nós e que pode responder a nossa petição. Então, o caminho que está sendo percorrido aí por esse versículo é o caminho da resposta. Às vezes eu estou pedindo, insistindo, eu preciso de algo, mas para quem eu vou pedir? Como eu vou pedir? Eu vou pedir na oração. Então,
O caminho da resposta vem através de eu pedir, eu orar e eu crer. São 3 passos. Eu peço, eu oro, eu creio, eu recebo. 4 passos em casa. Então eu peço, eu oro, eu creio e eu recebo. Essa é a consequência. Eu vou ajoelhar, eu vou pedir, vou insistir em algo. Então eu pedi, eu orei, eu clamei, eu criei no Senhor, então eu vou receber. Então, a quem pedir? Pedir a Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é aquele que ressuscita mortos. O nosso Deus é aquele que tudo pode fazer. Então, a quem deve pedir? A Deus, porque Ele pode, Ele é poderoso. O único Deus que venceu a morte é em quem eu posso confiar, porque Ele sim pode fazer. Quantos exemplos nós temos na palavra de Deus? No nosso dia a dia, se a gente observar bem, a gente consegue perceber que Ele tem poder sim para fazer. Então, a quem pedir? A Deus. E como pedir? Orando. Quando eu me ajoelho, quando eu decido tirar esse momento ali, aquela dedicação, eu vou fazer em forma de oração. E a oração na minha vida, ela tem que ser um estilo de vida. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente não vai conseguir ajoelhar e orar, dedicar tempo, né? Mas a nossa mente tem que estar ligada no Senhor. As mulheres muitas vezes estão ali nos afazeres domésticos, estão lavando uma louça, fazendo uma coisa aqui, outra ali. Enquanto isso, o meu pensamento está ligado no Senhor. Eu posso interceder ali, eu posso pedir ali diante daquela situação que eu estou ali atarefada com as minhas coisas de casa, mas eu posso orar. Nada me impede de orar. Então, sendo um estilo de vida, sendo em tudo que eu for fazer, vou dirigir meu carro, eu oro. Vou ir na rua, eu oro. Vou trabalhar, eu oro. A minha vida é uma vida de oração. Então, eu não posso me apegar apenas, né? A ter um momento, quando eu conseguir ter esse momento de oração, então eu vou pedir. Porque muitas vezes os afazeres nos consomem. A nossa vida é agitada, né? Temos muitas coisas a fazer. Então eu não posso exclusivamente ter só aquele momento de dedicação à oração. Ao acordar, aonde eu for, enquanto eu estiver dirigindo, enquanto eu estiver lavando uma louça, fazendo as minhas coisas, o meu pensamento pode estar ligado no Senhor. E eu posso pedir ajuda, eu posso pedir socorro, eu posso implorar a Ele e Ele vai me ouvir, porque Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe do meu coração, Ele sabe do meu dia a dia, das minhas dificuldades. Agora, se eu sempre esperar o momento certo para orar, pode ser que Ele não chegue. Então, que a qualquer momento, a palavra do Senhor diz, orai sem cessar. Então, é a tempo e a fora de tempo. A todo momento eu posso estar ligada no Senhor, pedindo socorro, pedindo ajuda, agradecendo, né? Muitas vezes a gente recebe bênçãos e não temos tempo de testemunhar na casa do Senhor. Mas até ali no meu momento de intimidade com o Senhor eu posso agradecer e posso estar com o meu pensamento ligado nele. Então, a oração, ela é uma ação, é uma intimidade. Então, se eu estiver triste, eu oro. Se eu estiver feliz, eu oro. Se eu precisar de cura, eu oro. Se eu precisar de um milagre, eu oro. Vou fazer uma prova, eu oro. Vou dirigir meu carro, eu oro. Tudo eu posso aplicar a oração na minha vida. Tudo que eu for fazer. E a partir do momento em que eu peço, eu creio, eu oro, eu recebo. Então, que em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente esteja ligado no Senhor. Para que quando
vier as dificuldades, vier o dia mau, a gente saiba a quem recorrer. O nosso Deus pode sim fazer. O nosso Deus pode sim nos ajudar diante das nossas dificuldades. E não é só conversar sozinho. Não é só isso. Porque muitas vezes alguém pode achar estranho, né? Para quem não tem a mesma fé. Ah, mas aquela pessoa vive conversando sozinha. Mas é muito além disso. Não é só conversar sozinho. É conversar com propósito. É ter um propósito, é orar para que Deus possa responder à oração. Eu quis trazer um exemplo aqui sobre Ana. Que Ana é um exemplo de oração com propósito. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, 1 Samuel 1, versículo 10. Glória a Deus, aleluias. 1 Samuel 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Versículo 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. Aí o 14 e o 15. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O exemplo de Ana nos traz algo muito profundo sobre a oração. A vida dessa mulher era uma vida de oração, uma oração com propósito. E era uma serva de Deus, passava por muitas dificuldades ali com Penina, que a atormentava. O que Ana precisava muito e pedia insistentemente em oração era por um filho. Ela sofria ali, né? Tinha dificuldade, era estéril, não conseguia ter filhos, e ela insistia e pedia a Deus um filho. E não era só essa situação em que Ana estava passando. Ela já vinha sofrendo, assim como diz no versículo, que ela era uma mulher amargurada, uma mulher sofredora, uma mulher que chorava insistentemente, que já estava ali passando por várias dificuldades. E tão atribulada que não conseguia perceber o que ela já tinha em suas mãos. Porque ela já tinha um marido que respeitava, que cuidava, mas ela criou um bloqueio em sua mente e não conseguiu ver além daquela situação. Então ela insistia, chorava, pedia e estava amargurada, estava sofrendo ali. Mas ela confiou em Deus e acreditou. Ela pediu, insistiu, orou até receber a sua bênção. Então, Ana é um exemplo de oração com propósito, porque muitas vezes nós passamos por situações em que a gente não tem nem forças para se levantar, assim como foi na vida de Ana. Ela era uma mulher angustiada, uma mulher triste, mas com um pouquinho de força que ela tinha, ela fez o possível para colocar nas mãos do Senhor. Ela orou, insistiu, chorou, até dada como embriagada diante dessa situação. Como eu falei antes, não é só conversar sozinho. Talvez quando ele viu ali, achou que ela estava embriagada, ela não estava conversando sozinha. Ela não estava só gesticulando, mas era uma dor tão grande, tão profunda, que ela necessitava falar daquela forma. Mas ela insistiu, orou, se dedicou. E não era só de um filho que ela precisava. Ela precisava de cura,
ela precisava de dignidade, ela precisava da honra dela restaurada, ela precisava de libertação daquela vergonha. Não era um filho apenas, era muito mais que isso. Porque era uma mulher que estava sofrendo há muito tempo. E o Senhor ouviu ali aquela oração. A atitude de Ana foi se derramar aos pés do Senhor. Pedir socorro, insistir, orar, orar. Ela soube a quem pedir. Por mais que a mente dela estava ali com essa dificuldade, mas ela não desistiu de orar. Ela insistiu até que conseguiu. Então, mesmo com dificuldades, ela orou com intensidade, ela pediu a Deus, ela perseverou, ela fez voto e Deus atendeu a dor dela. Vamos também para 1 Samuel 1, 27. 1 Samuel 1, 27. Glória a Deus, aleluia. E quando ela chorava, insistia, pedia ao Senhor, o Senhor ouviu a oração. No versículo 27 vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Então, quando ela recebe essa bênção, né, que ela pede, insiste, chora, ora, vai diretamente ao Senhor, chegou então o dia, chegou a bênção. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu tinha pedido. Então, é seguro confiar no Senhor. É seguro eu insistir, pedir, orar, chorar. Por mais que ela foi acusada ali, dada como embriagada, mas ela sabia para quem ela estava pedindo. Ela sabia que chegaria o momento em que ela ia desfrutar, em que ela ia receber. E ela fez então o voto, insistiu e cumpriu também aquilo que ela tinha pedido ao Senhor. E ela pôde então desfrutar das bênçãos. Muitas vezes nós passamos por situações em nossas vidas que são dessa forma. Às vezes é na nossa saúde, que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê como resolver. Às vezes são as nossas finanças, às vezes são problemas conjugais, problema emocional, é depressão, ansiedade. Tantas situações que a gente passa no nosso dia a dia, né? O Senhor nos disse que nós teríamos aflições, mas não importa onde seja a nossa dor, não importa onde nós estivermos passando, o nosso Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Não importa onde seja a nossa dor, não importa se é milagre que você está precisando, Deus pode fazer. Assim como foi na vida de Ana, que ela precisava de um milagre, ela era estéril, ela não tinha condições, era algo além da capacidade dela. E Deus deu a ela essa bênção, essa vitória. Mas foi através de uma ação. Ela insistiu, ela orou, ela pediu, ela clamou. Mesmo sem força, mesmo angustiada, mesmo sofrendo, ela pediu até que recebeu. Então, este caminho desse versículo, aonde ele me leva? A vitória. Né? Quando nós lemos lá em Mateus, para onde esse versículo vai me levar? A vitória. Porque quando tudo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber. Tudo que eu pedir ao Senhor, crendo, eu vou receber. Mas é movido pela minha fé, é movido por aquilo que eu acredito. Se eu crer, o Senhor pode curar. Se eu crer, o Senhor pode restaurar. Mas depende de mim. Então eu peço, eu oro, eu creio e recebo. Quando nós lemos também lá em 1 Samuel, no capítulo 2, glória a Deus. No capítulo 2, nós vamos ver aí o que aconteceu então com Ana. Ana recebe então
o filho que ela tanto pedia, que ela tanto orou, que ela tanto chorou. E quando ela recebe essa bênção, ela vai agradecer a Deus. Aqui por título tem o Cântico de Ana. Então, às vezes, né, como foi no capítulo 1, era um capítulo de dor, sofrimento, tristeza, difícil demais de suportar tudo que ela passou. Mas quando chegamos então no capítulo 2, nós conseguimos ver Ana agradecendo a Deus. Aí diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçaram foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Então, o cântico de Ana, ele vai transmitir toda aquela dor, tudo aquilo que ela passou em alegria. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa, mas também exalta. Levanta o pobre do pó e deixa o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Então, assim, era uma mulher amargurada, triste, que precisava de uma bênção muito maior. Não era um filho apenas. Não era só isso que ela necessitava. Ela precisava de cura e libertação. Ela precisava de dignidade. Ela precisava ser feliz. Ela queria ser completa. Ela não queria mais ser oprimida ali por Penina. Ela queria poder cantar o hino da vitória. Ela queria poder dizer que Deus é bom, que Deus levanta aí o pobre do pó e ergue o necessitado. Era assim que ela queria se sentir, com a dignidade restaurada. Ela precisava desse momento, desse novo momento na vida dela. Então, Ana recebeu, você também pode receber. Se você orar com propósito, você também vai cantar o hino da vitória. Talvez você esteja no capítulo da dor, mas já existe um capítulo do cântico. Transforme sua dor em testemunho. Então, muitas vezes nós estamos tristes e amargurados. Não conseguimos ver o que o nosso Deus pode fazer. Mas assim como Ana, que ela juntou todas as forças, que possamos juntar também. E que possamos receber de Deus aquilo que nós estamos pedindo nessa campanha, aquilo que estamos insistindo, pedindo, o Senhor pode nos dar. Amém? Então esse é o caminho. Tudo e que eu pedir em oração, se eu crer, eu vou receber. Amém? Agradeço a minha oportunidade.